Saudações, irmãos, na fé em Cristo Jesus. Quero agradecer essa oportunidade de partilharmos a palavra do Senhor. Amo a Jesus de todo o meu coração. Não tenho dúvida de que o sangue de Cristo teve efeito sobre a minha vida. Vai abrindo a sua Bíblia, a palavra de Deus, para podermos partilhar a mensagem do Senhor. E esta que vai continuamente encorajando-nos e dando mais forças neste momento derradeiro, neste momento tão tenebroso. A palavra de Deus para este momento, iremos meditar no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a versículo 7. Repito, 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Lê-se da seguinte maneira a palavra de Deus. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse serve-te de ires com os teus servos, e disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira, e sucedeu que, derrubando um deles com uma viga, o ferro caiu na água. E clamou, e disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez nadar o ferro. E disse: levante-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Esta é a palavra de Deus. Trago como um tema para a reflexão da palavra de Deus neste momento, o tema que diz: andar na presença de Deus. Andar na presença de Deus. Se nós não estamos na presença do Senhor, quando aqueles momentos da tempestade da nossa vida, que a vida vai nos oferecendo, vem sobre nós, nós iremos cair. Mas quando nós permitimos a presença de Deus sobre as nossas vidas, mas quando nós permitimos a presença de Deus sobre as nossas decisões, mas quando nós permitimos a presença de Deus sobre as nossas famílias, mas se nós permitimos a presença de Deus sobre a nossa nação moçambicana, mas se nós permitimos a presença de Deus sobre os nossos governantes, nós seremos pessoas bem-sucedidas. Andar na presença de Deus. A palavra de Deus, onde nós lemos, retrata sobre alguns filhos dos profetas. Poderíamos referir que eles estavam numa formação. Eles estavam sendo formados que era para proclamar o Evangelho. Eles estavam numa formação teológica. Há algo inédito que a palavra de Deus deixa claro aqui. Eram estudantes, eram jovens que a presença de Deus estava sobre eles. Eles eram guiados pela presença de Deus. Quer seja onde eles possam estar, Deus estava lá. Algo muito importante vale ressalvar. Deus estava lá porque eles permitiam que a presença de Deus estivesse com eles. E é esta mensagem que eu quero trazer a nós, que quero trazer à nação, que quero trazer ao mundo, que quero trazer a todos que ouvirão esta palavra, para que a presença de Deus esteja sobre as nossas famílias e nas nossas vidas. Nós precisamos de convidar Deus e que Ele seja o promotor da alegria, o promotor do sucesso nas nossas vidas. Andar na presença de Deus. Continuando com a palavra do Senhor, eles identificaram uma necessidade. A necessidade era que pudessem aumentar ou reconstruir a casa do Senhor num dos lugares onde eles faziam a sua formação. Então, eles, cada um, decidiram ir até ao mar Jordão, onde cada um podia cortar uma viga, a qual deveriam sim
reconstruir a casa do Senhor. A Bíblia diz claramente cá e deixa bem claro, se nós olharmos lá nos versículos 2, assim como o versículo 3, tinham consigo um grande professor. E esse professor, segundo a Bíblia nos diz, chamava-se Eliseu. Este era um dos grandes professores que eles tinham. Quando eles tomam a decisão de ir, eles pediram que a presença do profeta, do seu professor, esteja com eles. O que isso significa? Como sabemos, na antiguidade, o sacerdote ou o homem de Deus representava a presença de Deus. É onde está a nossa administração, a palavra de Deus para os dias de hoje. Os jovens, ao decidirem ir, que cada um pudesse cortar a sua viga, que cada um pudesse cortar a madeira para a construção da igreja ou construção do templo do Senhor, eles pediram a presença de Deus. É onde está realmente a nossa mensagem para o dia de hoje: andar na presença de Deus. Eles convidaram a presença de Deus, eles convidaram o homem de Deus. Aí poderia haver outras perguntas. Será que saberiam do que poderia acontecer lá e que o homem de Deus pudesse resolver? São algumas perguntas filosóficas. Meu irmão, minha irmã, irmãos em Cristo, família, neste momento derradeiro em que os números estão cada vez mais disparando através do coronavírus, nós precisamos de ter a nossa vida ostentada nas mãos de Deus. Nós precisamos de ter a proteção de Deus. Nós precisamos de Deus que possa proteger as nossas famílias. Nós precisamos de andar com Deus, quer onde nós possamos estar, quando a presença de Deus estiver lá. Claro, devemos continuar a lavar as mãos, aplicar o álcool gel, de outras formas, o uso da máscara, mas precisamos da presença de Deus. Foi o que aconteceu com estes estudantes. A Bíblia diz: chegados lá no mar Jordão, cada um ia cortando a sua viga de madeira, que era para levar para o acampamento onde estavam em formação. A Bíblia clarifica muito bem. Um dos jovens, enquanto cortava as suas vigas, enquanto cortava a parte da madeira, a parte do machado caiu sobre as águas. E aí, onde também quero convidar a minha família, quero convidar aos irmãos na fé, quero convidar a nossa nação moçambicana, quero convidar a todos, independentemente de que confissão religiosa, nós precisamos de cada vez mais chamamos a presença de Deus. Os números estão subindo a cada dia, então precisamos de ter essa proteção de Deus, para que isso não crie um colapso até chegarmos até a um outro estado, chamado estado de calamidade, porque já está mais que provado que a contaminação da Covid-19 já entrou nas comunidades, ou a infecção, a contaminação comunitária. Andemos na presença de Deus, convidemos Deus para as nossas vidas. Esses jovens, enquanto ele cortava o machado, caiu, e porque estava lá a presença de Deus, ou porque estava lá o homem de Deus. O homem de Deus fez um grande milagre. Se nós pudéssemos olhar aqui no versículo 6, o jovem identificou onde ele caiu, ele identificou onde o machado caiu, e o homem de Deus, com a presença de Deus, o homem de Deus com a presença divina, ele fez flutuar o machado. Grande milagre. Onde caiu? Onde é que nós caímos? Onde é que o mundo caiu? Onde é que os nossos governantes têm caído? Onde é que nós caímos para merecermos esta ira de Deus? Para merecermos esta não proteção de Deus? É porque nós abandonamos a palavra de Deus. É porque nós abandonamos Deus. Nós precisamos de voltarmos a Deus. Nós precisamos de pedir a proteção de Deus e, acima de tudo, andarmos na presença de Deus. Deus fazer parte das nossas famílias. Deus fazer parte da nossa vida. Só assim nós seremos uma nação em que teremos um grande livramento desta doença coronavírus. Terminando dizendo, o homem levou o madeiro, estendeu e tirou para fora.
Uma coisa curiosa nesse jovem, o machado era emprestado, não era dele. E vejam, se pudéssemos olhar lá para os versículos 5, e ele gritando, o machado era emprestado, não era meu. E ele mostrou o homem de Deus onde o machado havia caído. Nós também, apenas nós orando nas nossas famílias, nas nossas casas, pedindo a presença de Deus, mostrando a Deus onde nós caímos, mostrando a Deus as nossas fraquezas, Ele irá levantar os seus braços, irá nos livrar desta pandemia Covid-19. Convido aos nossos governantes, convido aos nossos profissionais de saúde, convido a todos os líderes religiosos, convido a todos os cristãos, convido a todos os irmãos, independentemente, passo a redundância, todos os irmãos, independente da sua confissão religiosa, a buscarmos a presença de Deus para o nosso país, a buscarmos a presença de Deus para o nosso mundo, e Ele sim terá clemência nossa e vai livrar-nos desta pandemia Covid-19. Que Deus abençoe esta palavra. Andemos na presença de Deus. Ande na presença de Deus, seja qual for, esteja no seu local de trabalho, ande na presença de Deus, esteja na sua família, ande na presença de Deus, esteja lá no seu local, no mercado onde tu vendes, ande na presença de Deus, esteja na vizinhança, ande na presença de Deus e, acima de tudo, fiquemos em casa. Esta é a recomendação que fomos dados pelas nossas instituições de saúde governamentais. Deus abençoe nosso país, Deus abençoe os nossos governantes, Deus abençoe a todas as famílias neste momento, Deus abençoe as famílias que neste momento estão chorando por terem perdido seus entes queridos devido a esta doença. Deus abençoe aquelas famílias afetadas que ainda têm os doentes. Em nome de Jesus nós pedimos que sejam abençoadas e declaramos cura sobre esta doença. Para que isso aconteça, andemos na presença de Deus. Oremos. Pai eterno, damos-te graças pela sua presença. Obrigado, bom Deus, pela palavra que ainda em momentos que nem estes é proclamada. No nome de Jesus quero pedir, Senhor, que venha sarar o nosso país, venha sarar o nosso mundo. Pedimos cura, Senhor. Afaste de nós a ira sua, Senhor. Permita, Senhor, que os nossos especialistas descubram a cura para esta doença. Só assim podemos enaltecer e agradecer o seu Senhor. Pai eterno, te pedimos, em nome de Jesus.